O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento, capítulo 2. Como deve ser o abade? O abade, digno de presidir ao mosteiro, deve lembrar-se sempre daquilo que é chamado e corresponder pelas ações ao nome de superior. Com efeito, crê-se que, no mosteiro, ele faz as vezes do Cristo, pois ele é dado o mesmo nome que a ele no dizer do apóstolo. Recebestes o Espírito de adoção de filhos, no qual clamamos, Abá, Pai. Por isso, o abade nada deve ensinar, determinar ou ordenar, que seja contrário ao preceito do Senhor, mas que a sua ordem e ensinamento, como o fermento da divina justiça, se espalhe na mente dos discípulos. Lembre-se sempre, o abade, de que da sua doutrina e da obediência dos discípulos, de ambas essas coisas, será feita apreciação no tremendo juízo de Deus. E saiba, o abade, que é atribuído à culpa do pastor toda falha que o pai de família puder encontrar no progresso das ovelhas. Em compensação, de outra maneira, será, se um rebanho irrequieto e desobediente tiver sido dispensada toda a diligência do pastor e oferecido todo o empenho na cura do seu ato malsão, absolvido entre o pastor no juízo do Senhor, diga o mesmo com o profeta ao Senhor: não escondi vossa justiça em meu coração, manifestei vossa verdade e a vossa salvação. Eles, porém, com desdém desprezaram-me. E então, finalmente, que prevaleça a própria morte como pena para as ovelhas que desobedecerem aos seus cuidados. De Jesus saiu uma força que curava a todos. As 3 leituras que nós ouvimos hoje, incluindo a regra de São Bento, nos fala um pouquinho da forma como nós podemos melhorar o mundo, como podemos melhorar a nós mesmos, a nossa casa, o nosso trabalho e aonde cada um de nós se encontre com outras pessoas e conosco mesmo. A primeira leitura nos diz que nós não devemos nunca julgar os outros, que nós nunca devemos levar um irmão ao tribunal,
sem antes procurar a reconciliação. Muitas vezes, ao nos tornar juízes do outro, nós, muitas vezes, cometemos um grande pecado e um grande equívoco. E quando a primeira leitura fala de um tribunal, não é somente aquele constituído com a presença do júri, do juiz, dos promotores e assim por diante, mas às vezes dentro da nossa própria casa, do ambiente que nós vivemos, nós às vezes criamos um tribunal de julgamento. Uma historinha contava que a mãe pediu para a filha lavar a louça da janta e ela deixou uma colher suja. E a mãe de imediato pensou em criticar a filha e chamá-la para uma advertência. Depois ela olhou os copos, os pratos, os demais talheres e pensou consigo: ela fez tudo bem, mas deixou uma colher suja. O todo bem apaga aquela colher que ficou suja. Então a mãe lava a colher, enxuga e põe na gaveta. De Jesus brota uma força que deve curar as pessoas. Assim nós também precisamos ter atitudes que possam curar as pessoas, que possam modificar o coração dos outros, que possa pacificar a nossa vida e pacificar a vida dos outros. O Evangelho de hoje diz que Jesus se retira, que ele reza em silêncio e depois toma uma atitude, a atitude de escolher aqueles que serão seus discípulos. Não escolheu os melhores, nem os mais bem preparados, nem os mais letrados da região. Escolheu pessoas simples, pecadoras, ali da sua realidade, e que aos poucos fez com que essa pequena comunidade fosse sendo curada, fosse sendo transformada, fosse fazendo com que os seus discípulos compreendessem qual era a sua missão. E mostrando a eles que a missão de Jesus no mundo era curar as pessoas, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque o Evangelho diz hoje que, além de Jesus curar fisicamente, ele tirava os espíritos maus que estavam presentes nas pessoas. A leitura que nós ouvimos da regra hoje de São Bento, nosso Pai São Bento, fala da função, do serviço do abade, do superior do mosteiro, da casa que São Bento estabelece como a casa para a vivência da palavra. Como deve ser o superior, São Bento diz? Deve ser como um pai. O pai é aquele que corrige, mas ao mesmo tempo é aquele que ama, aquele que traz para perto de si. E se nós olharmos as três leituras, elas têm um elo de ligação. O maior elo de ligação entre as três leituras é a força curativa da nossa palavra. Eu posso dar aqui um sermão que muitas vezes pode provocar em vocês uma forma interna de pensar assim: nossa, o padre foi rude, foi grosseiro, usou palavras de baixo escalão, nos chamou a atenção, cobrou de nós várias coisas. Como também eu posso fazer um sermão onde vocês saiam daqui com o espírito em paz. Não que nós vamos deixar de falar aquilo que precisa ser falado, mas quando nós abrimos a boca para dirigir a palavra a alguém, esta palavra precisa curar o outro. Se for para ferir, se for para machucar, e que talvez nós não vamos depois conseguir corrigir, é melhor muitas vezes que nós mantenhamos em silêncio. Por isso que São Bento diz que uma das virtudes maiores dos monges no mosteiro é tentar viver no silêncio. O silêncio que não fere, o silêncio que não prejudica o outro e que não machuca o outro. Tem um ditado que diz assim: se você não tem nada para falar que seja construtivo, é melhor ficar quieto, é melhor ficar em silêncio. Ofereça uma oração silenciosa àquela pessoa que errou, aquela pessoa que te feriu, que te magoou, e aí nós vamos compreender o que o Evangelho de hoje está nos dizendo. É necessário
que aonde nós estejamos, saia de nós uma força que possa curar os outros, seja dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da comunidade onde nós vivemos. Nós precisamos ser pessoas curadas para curar os outros. E também se diz assim, quem é muito machucado, quem está muito ferido, a tendência é ferir os outros, é machucar os outros. É por isso que São Bento, ao falar do abade, diz dessa função tão importante, que é curar os irmãos, trazer para perto de si, corrigir com amor, saber salvar aqueles que estão perdidos. Que ao sair dessa celebração hoje, nós saiamos com essa convicção, que às vezes nós precisamos ser no mundo sinal da cura, da presença de Jesus, no mundo tão ferido, tão machucado, no qual nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.